Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando a aula de número 18 da disciplina de Avodá, da qual nós estamos estudando sobre tudo aquilo que é considerado Avodá Zará. O que é Avodá Zará? Avodá Zará é um serviço estranho. É algo que o Eterno não ordenou para você, ou algo que o Eterno até mesmo proibiu que você faça. Então, esse tipo de serviço estranho é o que geralmente é traduzido como idolatria. Então, o conceito de idolatria é exatamente esse. Eu não fui ordenado a praticar alguma coisa e praticar. Ou eu fui proibido de praticar. Né? Então, esse é o conceito de idolatria que nós encontramos na Torá, tá bom? Nós já começamos a ver a partir da aula número 14, todas as ramificações listadas pelo Rema Mifano em seu livro Asara Ma'amarot, do qual ele vai abordando todo o conjunto de ramificações em torno de feitiçaria. Como nós sabemos, a feitiçaria ela não existe só apenas uma modalidade de feitiçaria. Existem várias modalidades, ou poderemos chamar até várias ramificações de feitiçaria. Existe o feiticeiro que pratica a adivinhação, existe aquele outro que pratica a astrologia, existe um outro feiticeiro que pratica também a necromancia, existe o Ov, o Idone, o xamã, o oráculo, o médium. Existem então várias modalidades de feitiçaria. Na última aula, você viu a feitiçaria propriamente dita, do qual o próprio feiticeiro ele trabalha com encantamentos. Só que, no entanto, vamos abordar algo que se assemelha muito. No entanto, é algo extensivo daquela aula, que é o não fazer encantamentos. Nós não podemos fazer encantamentos de nenhuma maneira, mesmo que você não seja chamado de feiticeiro ou bruxo ou tenha alguma liderança dentro de algum setor da idolatria, você é totalmente proibido de praticar qualquer tipo de encantamento. Ou seja, tudo aquilo que possa ser um feitiço ou possa ser feito um trabalho ou possa ser feito algo que possa mudar o curso natural das coisas, ou então prejudicar outros que têm essa má intenção de fazer mal às pessoas. Então nós somos proibidos de encantamentos. E onde está isso? Isso está localizado em Deuteronômio 18, 10 a 11. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e versículo 11. Está falando de uma catalogação de todo tipo de serviço ligado à feitiçaria. Essa catalogação ela vai incluir vários tipos de serviços de feitiçaria proibidos, com toda feitiçaria proibida. E aí você vai encontrar a proibição de fazer encantamentos. Está escrito: não se achará entre vós encantador. Esse tipo de serviço, devemos entender que nós não devemos enfeitiçar, fazer feitiços sobre cobras, escorpiões ou outras criaturas perigosas que supostamente se tornam inofensivos, ou seja, controlar o curso natural das coisas através de algum tipo de poder sobrenatural. Por exemplo, hipnotismo. Nem usar métodos semelhantes para supostamente tornar uma pessoa imune a danos. Digamos, existem algumas pessoas que dizem que fulano fez um trabalho cicrano e cicrano ficou com o corpo fechado, então nada pode fazer mal a ele. Esse tipo de coisa é proibido. Também é proibido acreditar que tais práticas sejam eficazes, já que, na verdade, nada mais são do que trapaças
além de estarem relacionadas ao conceito da feitiçaria. Então, tudo isso nós somos totalmente proibidos de praticar. É um feitiço, é algo que nós não devemos estar nos associando a isso. Mesmo que você não seja um bruxo, mesmo que você diga que não é um feiticeiro, no entanto, você não pode procurar fazer esse tipo de serviço simplesmente por achar, não, eu tenho curiosidade. O problema é que a curiosidade, não, quando se trata desses casos, não é algo muito bom, tá bom? Então, deve ser totalmente evitado. O CPR 512, ele vai explicar esse versículo de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11, e vai dizer que aqui nós somos impedidos de fazer invocações sobre qualquer coisa. E esta questão é que um homem diz coisas e diz às pessoas que essas coisas que ele disse beneficiam ou prejudicam qualquer outra. Então, tá, aqui nós temos a primeira coisa que nós notamos dessa proibição. Essa proibição, ela vai dizer o seguinte, que você não deve dizer uma coisa, ou seja, fazer um encantamento, fazer dar uma ordem de vínculo sobrenatural sobre alguma coisa, dizendo, que isso vai te fazer bem, que isso que eu estou falando, isso vai te fazer mal, tá? Vamos lembrar uma coisa, aqui nós não estamos falando em nada dentro do campo da Torá. Nós estamos falando dentro do campo dessas forças sobrenaturais, onde as pessoas invocam esses poderes. Muitas vezes ele pode invocar o poder através de um livro de magia negra, outras vezes ele pode invocar esse poder através de espíritos sobrenaturais que já se foram, de pessoas ancestrais. Outras vezes ele pode usar o sobrenatural sobre isso, ou até mesmo o poder que ele diz ser o poder dos, entre aspas, né, das forças da impureza. Então, tudo isso é proibido. É proibido se associar, se conectar com forças da impureza. E aquele que pratica esse tipo de coisa, ele está se associando a essas forças. Ele está se conectando a elas. E essa força, ele retirar isso para si, para prejudicar ou fazer o bem, supostamente, entre aspas, o bem, na verdade não é bem, porque nada é de graça, tá? Isso significa que uma hora essas forças vão vir a cobrar, uma hora ele vai ter que pagar algum tipo de preço sobre isso, tá? Nada é feito à toa, nada é feito em vão. E aquele que encanta uma cobra ou se encanta um escorpião, quer dizer, que ele diz a eles para que eles não mordam, de acordo com a sua opinião, está no Sefer Mitzvot Rambam, no Maimonides Mitzvot Lotase, negativa 35. Outro, então, aqui nós retiramos aqui outro exemplo sobre isso. Esse outro exemplo, ele vai dizer o seguinte para nós. Nós somos totalmente proibidos de usar encantamentos para controlar a natureza, para controlar essas naturezas. Estou falando aqui de natureza espiritual. Eu não estou falando de natureza física. Não estou falando de fazer, por exemplo, nenhum tipo de antídoto através de uma cobra, de um escorpião ou medicamentos, nada disso. Isso é permitido. Isso, inclusive, é para salvar vida, é ótimo. Mas eu estou dizendo usar poder sobrenatural, encantar, ou até mesmo usar o poder mental como formas de hipnotismo, não somente com esses seres, esses animais, mas também contra seres humanos, controlando a mente dos seres humanos. Então, é totalmente proibido. Então, tudo que vai de encontro ao inconsciente, a controlar o inconsciente, a manipular a mente humana, e sim, tem pessoas que conseguem fazer isso, é totalmente proibido diante da Torá, e quem faz isso está associando a essas forças, tá bom? Então nós vamos lá. E há alguns que explicam que aquele que invoca encantamentos para significar que ele reúne cobras ou escorpiões e outros animais em um lugar com suas maquinações e suas invocações,
E está tudo incluso, então, aqui nesta proibição. Então, essa proibição está falando disso, tá bom? Então, o que que fala? O que que é praticar encantamento? O que é o encantamento que a Torá proíbe aqui? O encantamento que a Torá proíbe, conforme nós podemos ler, é usar o curso, interferir no curso natural das coisas, tá? Fazer qualquer tipo de trabalho invocando essas forças ocultas para prejudicar ou melhorar a vida de alguém. Por exemplo, para dizer que se a pessoa colocar na encruzilhada um tipo de despacho, ou uma galinha preta, ou tal coisa, uma libação, a sorte dela vai melhorar. Ou então, se ela doar tanto para esse trabalho, isso vai vir a fazer mal para outra pessoa. Se uma pessoa requer, vai lá, procura esse feiticeiro e pede para ele prejudicar a outra pessoa. Aí pega o nome da pessoa, coloca em tal lugar, para prejudicar aquela pessoa. É esse tipo de serviço que é proibido aqui. Serviços muito semelhantes àqueles que são feitos, e sim, esses tipos de serviços são feitos disso, que é onde se encontra a parte afro-religiosa, o candomblé, o banda, quimbanda, todos esses tipos de rituais do qual a Torá proíbe. Então, um benoa, um monoteísta, alguém que está servindo a Hashem, alguém que ama a Hashem, alguém que cumpre as 7 leis, ele não deve se associar, não deve fazer parte, não deve se reunir nesses locais, não deve estar acompanhando esses feiticeiros, esses líderes que tentam controlar a vida das pessoas através deste trabalho, nem recorrer a eles. Também aqui foi notado que esse tipo de proibição, ele está falando de quê? Ele está falando de alguém usar o poder mental para manipular outras, chamada de hipnose. A hipnose, aqui eu estou dizendo a hipnose para fazer com que o outro esteja submetendo às suas ordens e controlando o inconsciente, ou usando o inconsciente das pessoas a nível de fazer com que, através de vários atos inconscientes, como músicas de fundo musical, manipulação através de emoções, tá? Essas emoções, conforme a gente vê, por exemplo, em alguns setores ligados ao segmento do protestantismo, do cristianismo e tal, mas dito dos pessoal que se dizem carismáticos, né, pentecostais, do qual eles controlam emocionalmente as pessoas, é também totalmente proibido e também é usado forças da impureza nesses locais, do qual a pessoa também não pode estar participando, se reunindo, devido a esse nível de impureza muito grande, tá? E outras coisas mais, é claro que existem outros fatores. Então a gente vai ver aqui no Mishneh Torah do Rambam, Sefer Madá, Avodat Kohavim, capítulo 11, 16. No Avodat Kohavim, o Maimônides ele fala sobre a disseminação da Avodah Zará, a criação da Avodah Zará, da idolatria, e como isso passou para o mundo inteiro. Então ele vai dizer o seguinte, que os mestres da sabedoria, aqueles de conhecimento perfeito, sabem, com prova clara, que todos esses ofícios que a Torá proibiu não são reflexos da sabedoria. Então Maimônides ele vai dizer para a gente vai ver aqui a primeira coisa. Se a pessoa pensa que, no entanto, ele estudando esses acontecimentos, ele vai estar se tornando mais sábio, mais inteligente, mais culto, não. Maimônides vai dizer não. Ele não vai estar se tornando nada disso, essa curiosidade não é boa, ele vai estar se tornando muito pior, ele vai estar se tornando uma pessoa embrutecida. E aí, isso é a vaidade que atraiu os fracos de espírito e os fez abandonar todos os caminhos da verdade. Então, está aqui uma outra questão importante a ser abordada. Esse tipo de serviço, eles têm qual a serventia, qual a força da impureza e de que forma eles trabalham. Isso tende a levar as pessoas a abandonar os caminhos da verdade. Uma vez que
as pessoas começam a se associar com essas forças vão se prender nas pessoas. E essas forças vão gerar cascas, do qual a penetração da luz divina se torna mais difícil de adentrar. Devido a essa luz ser mais difícil de entrar por causa dessas cascas que se criaram, o ser humano ele vai deixando o caminho da verdade e vai buscando os caminhos vazios. Então, uma vez que alguém adentra, uma vez que alguém pensa, uma vez que alguém diz, olha, eu vou procurar um caminho que contesta alguma coisa da Torá, um caminho que, por exemplo, cria um novo entendimento, um caminho que busca, de alguma forma, fazer uma maneira de crença vazia, ele está se embrutecendo, ele está fazendo mal a si próprio. Então daqui está escrito que a Torá advertiu contra todos esses assuntos e aconselhou: tenha fé perfeita com Deus, seu Senhor. Então Maimônides vai dizer mais uma coisa aqui importante. Existe um caminho do qual a pessoa ela pode se abster de todas essas formas de ocultismo, de todas essas formas de poderes e forças impuras. Esse caminho é exatamente a pessoa ela se apegando a Hashem. Uma vez que a pessoa se apega a Hashem, uma vez que a pessoa estuda, uma vez que a pessoa estuda suas 7 leis cotidianamente, suas ramificações, uma vez que a pessoa estuda salmos, uma vez que a pessoa acompanha Hassidut, uma vez que a pessoa está se aplicando no seu dia a dia, uma vez que a pessoa está querendo servir a Hashem, uma vez que ela desperta essa intensidade por Hashem, uma vez que isso venha funcionar de forma que ele vai abandonar todos esses caminhos vazios, ele vai se distanciar. Porque não tem como um local que está permeado de grande luz ter vazio escuro sobre ele. Não tem como. Então é necessário que a pessoa esteja se apegando a isso. Lembrando, conforme foi dito, o que alimenta todo esse tipo de associação aqui, que é proibido, é o quê? O que alimenta isso? O que alimenta essa associação é a dúvida se Hashem realmente é onisciente. É a dúvida se Hashem realmente sabe todas as coisas. É a dúvida se realmente Hashem governa todas as coisas. É a dúvida se Hashem vai nos manter em segurança no futuro. E isso é blasfêmia. E isso é não reconhecer a existência de Hashem. Deus nos livre disso. Então, uma pessoa que está se associando a isso, não somente ele está prejudicando a si próprio, não somente, mas como ele está negando a existência de Hashem. Porque, na verdade, todas as 7 leis, elas vão se conectar com a crença em Hashem. Tá? Ela vai sempre se conectar com a crença em Hashem. Nós acreditamos em Hashem e por isso nós não praticamos isso, não praticamos aquilo. E também concernente a isso, principalmente dentro do tema de Avodah Zará, que indica que a pessoa está se conectando de uma forma impura, insegura, e para isso ela tem que se conectar a Hashem, totalmente a Hashem. É necessário entender que devemos buscar ao Criador de uma forma segura. Que forma segura? Como essa forma segura? Através do caminho de Torá, através das 7 leis, suas ramificações, através dos ensinamentos de Hassidut, através da recitação dos salmos, através do serviço do Sidur, através das práticas de bondade, através do amor ao próximo, através dos caminhos de paz e dos caminhos que Hashem deu para que realmente esse mundo possa estar se enchendo de coisas positivas. Então aqui o Talmud Babilônio, Tratado Sanhedrin 59b e 60a, vai dizer que nós somos proibidos de praticar feitiçaria, já porque está escrito no versículo que nós somos proibidos de ter qualquer contato íntimo com uma besta, um animal. Logo também somos proibidos no versículo seguinte, do qual
está escrito para não praticar a feitiçaria. Então, esse é o propósito que nós devemos estar nos ligando e nos conectando dessa forma. Então, daqui você vai aprender que você não deve praticar ou participar de qualquer elemento que vai mexer com a emoção, a flor da pele, como uma forma de controlar mentalmente as pessoas. Por exemplo, vários tipos de serviços chamados de serviços espirituais, como sessões chamadas sessões de descarrego, ou sessão de cura pela fé, ou sessões que são promovidas dentro desses lugares. Eles lidam exatamente dessa forma com a hipnose e o controle inconsciente através da prática emocional. Não praticar nenhuma tipo de ritual, como caminhar pelo fogo, achar, eu estou encantado, eu estou com alguma força, eu estou forte e posso passar pelo fogo. E passa caminhando conforme existe alguma festa que a gente sabe por aí. Não recorrer a hipnoses religiosas, já dissemos. Não recorrer a cultos que trabalham o emocional e usam hipnoses, já dissemos. E não recorrer também a trabalhos de benzedeiros, ou seja, curas através de encantamentos, esses encantamentos feitos sobre a pessoa. Existe uma pergunta, as pessoas, isso acontece? Acontece. Realmente cura. A Torá não nega isso. A Torá só diz o seguinte, que você não deve se associar a essas forças e esse tipo de pessoas que fazem isso. Pelo contrário, se você realmente está com um problema, você vai no médico, você se trata. Então, você coloca seu pedido nos salmos, recita salmos, terrilim, e você também vai receber a cura. Mas do caminho próprio para a cura. O caminho errado para a cura, nós nunca devemos nos associar a eles. Então, essa foi